Olá, seus seguidores de assuntos sobrenaturais. Tempo de Jesus Cristo. Cidade Arimateia, localizada na Judéia. Ali vamos falar sobre um dos personagens bíblicos que participou de tudo aquilo lá que Jesus Cristo passou, seus últimos dias, sua perseguição, sua crucificação. E essa pessoa, por incrível que pareça, não é terráquea, ela é capelina. O que? Exatamente, eu já vou te explicar tudo sobre a vida de José de Arimateia depois da vinheta. José de Arimateia era um homem rico, senador e membro do Sinédrio, o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu, e que formava a suprema magistratura judaica. Então vamos lá. José de Arimateia, ele era um rico comerciante, dono de uma frota de navios, que faziam exportação de minérios por toda a região da Palestina até a Britânia. Então, José de Arimateia, ele era de uma boa elite lá da cidade de Arimateia, na Judéia, considerado, conhecido por Pôncio Pilatos, conhecido por muita gente forte na Judéia. Ele era um dos principais comerciantes, o seu navio lá e tudo, aquelas coisas todas, mas ele tinha um problema em termos. Ele era simpatizante dos pensamentos, das ideias, da ideologia de Jesus Cristo. Só que ele tinha que disfarçar, senão ele poderia perder tudo, ele poderia ser preso, ele poderia perder tudo que ele tinha conquistado, toda a sua ascensão social ali na cidade de Arimateia. Então ele gostava muito do pensamento de Cristo, tanto é que uma vez ele foi à casa de Simão, quando Cristo estava lá, ele foi escondido na casa de Simão e ficou lá praticamente a noite toda conversando com Jesus Cristo. Um dos poucos encontros que ele teve com o mestre. Só que antes de eu continuar essa história, para você entender um pouco sobre José de Arimateia, ele não é da Terra. Ele, na verdade, é uma reencarnação de Ernesto, que era, na verdade, do planeta Capela. Eu vou falar sobre esse planeta num outro episódio. Ele era do planeta Capela, foi exilado de Capela com muitos outros seres que não conseguiram evoluir naquele planeta, vieram para a Terra se resgatar aqui, e muitos conseguiram se resgatar e voltaram para Capela. Depois eu conto o que aconteceu com José de Arimateia, a reencarnação dele. Essa reencarnação dele foi uma das últimas que ele precisou fazer aqui na Terra. Então, voltando para falar de José de Arimateia no tempo de Cristo. Então, ele tinha filho, tinha uma esposa, um casarão, um cara extremamente considerado, mas o cara gostava das ideias de Cristo. E a igreja não gostava, o Sinédrio não gostava e muito menos o romano, porque para romano não tem um outro rei, o rei era César e não Jesus Cristo. Então as ideias de Jesus começaram a incomodar muito os romanos e com o tempo seus seguidores começaram a ser perseguidos. E quem gostava, quem fazia parte do Sinédrio, lá da cúpula da igreja, era José de Arimateia e Nicodemos. Ambos gostavam das ideias de Jesus Cristo, mas tinham medo para não sofrerem punições com o tempo. Bom, teve uma vez que teve uma reunião no Sinédrio para julgar uma pessoa. José de Arimateia foi e quando descobriu que era Jesus Cristo, ele até pensou em defender. Deu um argumento ali, um outro aqui, mas via que os outros caras do Sinédrio estavam extremamente raivosos, putos, não queriam nem ouvir qualquer tipo de defesa. E ele ficou com medo de ir adiante para não ser prejudicado depois. E aceitou o veredito de Jesus Cristo ser condenado. Depois da condenação, que não tinha mais o que fazer, José de Arimateia dorme e um anjo vem falar com ele. E fala que Cristo o destino de Cristo estava definido. Este anjo
na verdade, é a Elvira com o Jonefar. A Elvira foi a esposa dele em capela, e o Jonefar é tipo um anjo lá da guarda deles, e que acompanha a evolução do José de Arimateia, que na verdade é o Ernesto, que era o Ernesto lá de capela. Então ele ficou muito deprimido, sonhou, entendeu, e no dia seguinte da crucificação, no dia que Cristo foi crucificado, ele encontra Pôncio Pilatos e pede para Pôncio Pilatos para ele ter o direito de pegar o corpo de Cristo e poder enterrar numa das suas covas que ele tinha, né? Pôncio Pilatos, sem entender muito esse pedido, falou: beleza, então tá, redigiu lá o negócio, falou: corpo de Cristo é seu, assim que ele morrer, tira. Porque antigamente, as pessoas que eram crucificadas, quando elas morriam, às vezes elas eram jogadas mesmo no chão ali, para os animais, para as feras comerem eles, lobos, cachorros, o que tinha ali, para ele apodrecer ali e ser comido pelos animais. Como ele pediu, ele levou para um dos seus sepulcros, onde Cristo foi sepultado. Ele tinha vários sepulcros, né? O cara era rico, por isso que ele pediu para poder ter posse do corpo de Cristo, que foi liberado por Pilatos, porque ele tinha sepulcros e um deles ele ia botar Cristo, e depois teve a história, 3 dias depois ele sumiu e tudo, pá. Mas enfim, então José de Arimateia, não conseguindo mais se controlar, resolve falar que realmente era seguidor de Jesus Cristo. E aí todo o ódio do Sinédrio, das pessoas egoístas da Judéia, de Arimateia, que era da onde ele era, se revoltaram contra ele. Caifás ordenou para que Pilatos o prendesse, e Pilatos, Pôncio Pilatos, que conhecia José de Arimateia, o prende. E para Caifás, José de Arimateia teria que ser preso para sempre. Naquele momento em que José de Arimateia foi preso, ele estava num processo de descobrimento do seu espírito, da sua evolução. Aquilo ali na terra, dinheiro, poder, já pouco importava. Ele sabia que ele tinha que seguir as palavras de Cristo, que ele se negou a defender por medo do julgamento que a sociedade faria com ele, porque ele era uma pessoa importante e deixou de ser. Sua mulher deixou de falar com ele, ele ficou pobre, ele perdeu o direito de tudo que ele tinha e foi preso. Os familiares com vergonha dele, a mulher não queria nem ver a cara dele, a esposa dele, e ele preso por muitos e muitos anos. E o Nicodemos sabia, não, acho que ficou com medo de falar também que ele era um apoiador de Cristo. Mas do lado de fora, por muitos anos, Nicodemos tentou libertar José de Arimateia. E o tempo passou, José de Arimateia foi humilhado na cadeia, mas sempre tranquilo, porque ele estava com paz de espírito. Nesse momento, ele já tinha vários amigos espirituais o ajudando. Então ele estava, ao mesmo tempo que preso, acabado, mas feliz consigo mesmo, porque se descobriu, entendeu a realidade do universo. Ele já era mais evoluído do que os outros, por ter vindo de um outro planeta. O processo evolutivo dele era maior. Então, por isso, presumo eu, foi mais fácil. César manda Pôncio Pilatos sair do governo da Judéia e o substitui por Tibério Alexandre. Tibério Alexandre, novo governador da Judéia, ele começa a estudar tudo ali para ver se cresce a região. Ele quer ser um bom governador e sabe da história de José de Arimateia. Sabe o quanto José de Arimateia era importante quando ele estava no comando do comércio, das embarcações. E ele pensa, tira o cara de lá, que ele já pagou muitos anos, e eu vou conversar com ele para trazer ele para trabalhar para nós. Ele vai ter salário e tudo, e vai crescer como uma pessoa importante e que conhece a região. E aí ele tira José de Arimateia da cadeia, esse novo governador,
e José de Arimateia começa a trabalhar para os romanos, ali para aquele governo, o trabalho que ele fazia anteriormente, e volta a ascender na vida. Só que ele não quer mais o dinheiro para ter casa, para ter tudo aquilo ali que ele tinha antes, que ele tinha construído. Ele se conforta com pouco, se contenta com pouco e tenta só trabalhar, ajudar as pessoas e também ensinar o evangelho que ele aprendeu nas palavras que ele ouvia escondido quando ia ver as palestras de Cristo e da única vez que ele conversou com Cristo. E ele foi levando assim até os seus últimos dias de vida, quando ele teve um infarto, ele teve um problema no coração, quando trabalhava até numa das embarcações, morreu no navio, depois foi levado para a terra, e aí é quando ele se descobre como Ernesto, de outras e outras reencarnações, uma evolução moral muito grande, que fazia com que ele poderia voltar para a Capela, o seu planeta de origem. Mas ele já criou um cultivo e um amor tão grande pelos terráqueos, e ele se considera um, que ele fala que ele quer ficar aqui para ajudar os terráqueos a evoluírem. É um desses espíritos super evoluídos, que seria como se fosse um Chico Xavier, uma Madre Teresa. São espíritos acima de nós, sabe o que é o bem, mais do que nós, sabe o que é a solidariedade, que contribui sem querer nada em troca. Ele já chegou nessa evolução e resolveu não voltar para a Capela, e sim continuar na Terra para ajudar os terráqueos a evoluírem. É o que está acontecendo, estamos evoluindo, e aqueles que não conseguirem vão para um outro planeta. História parecida com o que aconteceu em Capela. Beleza? Essa é a história do nosso querido José de Arimateia. Se inscreva no canal, dá um like, vem conosco, fica ligado aqui conosco que tem mais vídeos para você.